Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de novembro de 2025, segunda-feira, ao som de passarinhos delicadíssimos, elegantérrimos, que eu gravei nesse domingo de manhã aqui em São Paulo, pelo menos na nossa região, estava bastante úmido, bastante chuvoso, bastante silencioso, bastante frio, e era muito cedo também. Então foi muito fácil isolar os passarinhos daquela azáfama, daquela balbúrdia, daquele caos que costuma ser a trilha sonora dos nossos dias. Mesmo hoje, nesse exato momento, eu estou ouvindo aqui um ruído de fundo da construção que não para, né? O tempo não para e a construção aqui ao lado também não. Né, mas eu vou contar aqui com alguns recursos técnicos para tentar poupar vocês desse ronco da cidade que não para nunca. E, aliás, é interessante falar da cidade que não para nunca porque esse domingo a gente acabou tendo que se deslocar, né, para regiões que a gente não costumava ir. E eu fiquei bastante espantado, bastante surpreso, sobretudo porque eu não estava dirigindo, né? Quando a gente está dirigindo tem um efeito túnel, eu pelo menos não vejo nada do que tem à minha volta, né? Mas dessa vez eu estava como passageiro e pude observar o quanto a cidade está irreconhecível, né? Passei ali pela Zona Oeste, Pinheiros, etc. e tal, céus, quarteirões inteiros sumiram ou viraram uma cratera, ou então viraram algum arranha-céu que eu não sei de onde eles vão tirar tanta gente para colocar dentro. Não é? Mas essa impermanência é uma marca registrada da cidade, é como se a essência de São Paulo fosse a mudança. E essa história de essência e a mudança talvez sejam um bom início para um episódio que talvez seja um pouco ousado. Eu vou me aventurar aqui em territórios onde eu não tenho as credenciais necessárias para andar com tanta desenvoltura, mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu venho digerindo, ruminando, fermentando, faz uns 40 anos, mais ou menos, né? Eu quero compartilhar com vocês algo que, pelo visto, eu estou demorando 60 anos para entender ou para aprender e que eu adoraria ter aprendido ou descoberto mais cedo, né? Eu tive alguns bons professores, algumas boas pistas, mas eu acho que precisou aí de uma vida inteira para conseguir entender os desdobramentos e as possibilidades. Então, esse vai ser um episódio especial, né? Caso você ache interessante, vai ser um episódio sobre filosofia, sobre natureza humana e sobre o que é possível, sobre aquilo que definitivamente não é possível. E caso você ache interessante, eu te convido a compartilhar com alguém que você acha que pode, sei lá, se beneficiar dessas ideias, alguém que pode ser receptivo a esse tipo de aventura, não é? Se bem que eu sei que, e a gente vai inclusive tentar explicar por quê, eu sei que isso é uma coisa realmente raríssima, né? Aliás, eu convido quem quiser eventualmente, o Radinho obviamente é grátis como tudo que eu faço, né? Nós temos aqui uma possibilidade de quem quiser contribuir uma vez só ou então regularmente. A gente tem o coffee.com, tem um link na descrição aqui, senão tem o link no radinhodepilha.com. E nós temos 15 super raríssimos, inclusive, que todo santo mês contribuem aqui para que o Radinho continue firme e forte. Então eu convido você, caso você acha que esse episódio valeu a pena e caso você ainda não seja um super raríssimo, que se você tiver, sei lá, se sentir motivado a eventualmente traduzir uma eventual gratidão do ponto de vista material, a gente vai ficar muito grato, né? Então, esse é um episódio que deveria ser, é lógico, nada é definitivo, aliás, esse é um dos eixos desse episódio também, mas é algo que eu estou, de alguma maneira, amadurecendo, que eu estou, de alguma maneira, cultivando, né? E eu acho que hoje talvez eu consiga compartilhar com vocês alguma coisa que eu acho que talvez tenha começo, meio e não necessariamente um fim, mas talvez outros começos. Vamos lá, vamos começar, já que eu falei dessa coisa da cidade de São Paulo, da impermanência, eu estava lendo, eu comentei com vocês na semana passada que eu estava lendo um físico italiano que muito me inspira, que é o Carlo Rovelli. Carlo Rovelli está agora pensando numa teoria relacional da física quântica, eu não vou entrar em detalhes, porque nem eu entendo os detalhes, né? Ele está se inspirando num pensador budista chamado Nagarjuna, né? Nada de místico, nada de esotérico, nada que envolva karma, não simplesmente porque Nagarjuna teria intuído
o quanto as relações são mais importantes do que as coisas, não é? E num certo trechinho de uma entrevista que eu li dele, ele fez uma colocação que eu acho que é oportuna, que muitas vezes as respostas não são satisfatórias porque as perguntas são equivocadas. E eu fiquei com isso na cabeça e fiquei pensando em quantas noções que a nossa própria língua, né, nos fornece e que talvez sejam até o pilar do nosso entendimento de tudo, palavras que mereciam ser reconsideradas, né? Então vamos pensar na palavra, já que a gente falou em física quântica, nada. Né? Nada, defina nada. Né? Para a física quântica, mesmo o vácuo mais vazio, não tem, o lugar mais remoto do universo, pode não ter aparentemente nada ali, mas não tem nada. Você tem ali campos quânticos que estão ali vibrando, né, meio que aleatoriamente, em algum momento pode surgir alguma coisa. Então veja que o próprio nada da física já não é um nada-nada, é um nada que é cheio de, é um nada grávido, né? O nada é grávido de potencialidades, não é? Então tem outras palavras também, como por exemplo, sempre. O que quer dizer sempre? Quer dizer que o tempo não tem fim? Ou que as coisas não mudem nunca? Muito curioso, porque as coisas sempre quer dizer que as coisas nunca tiveram um começo e nunca vão ter um fim, né? Então elas são sempre assim, o que é meio esquisito, porque a gente sabe hoje com bastante convicção, certeza, evidências, inclusive imagens, que veja, o universo começou em um certo momento. Não foi há 6.000 anos, de acordo com algumas interpretações delirantes de um certo livro, ou de alguns livros, mas há 13,8 bilhões de anos atrás, que é bastante, mas também não é infinito, não é? Então, ele começou lá atrás e a gente está vendo que ele está indo para um certo rumo e a gente tem uma relativa certeza de como ele vai acabar. Então, o Sol não dura para sempre. O Sol nasceu há 4,8 bilhões de anos. Antes disso, ele era só poeira. Ele era poeira, uma parte dessa poeira virou Sol, grande parte, aliás, uma outra parte virou planeta e depois virou nós. Então, o Sol era poeira há 4,8 bilhões de anos, a gravidade fez o que a gravidade faz, não é? E aí você tem um Sol e você tem um sistema solar. Então, já que escapou uma palavra aqui que é infinito, vamos pensar também em infinito. Que diabos quer dizer infinito? Que diabo faz sentido pensar em infinito? Aliás, vou fazer um parênteses, não estava nos planos, mas o último vídeo da Sabine Rosenfeder, que é uma física que a gente muito menciona aqui no Radinho, ela está comentando com bastante, inclusive, otimismo sobre uma linha de pensamento dentro da matemática e da ciência e da física que diz o seguinte: talvez a gente esteja equivocado em usar a matemática atual para tentar descrever como a natureza funciona. Porque a matemática tem infinitos, infinito para cá, infinito para lá, tem uns números gigantes, 10 elevado a 100, elevado a 100, elevado a 100, você pode fazer o número que você quiser, né? Não acaba nunca mais. Tem um infinitamente pequeno também. Mas a questão é, veja, o universo não é infinito. Ele tem desde o começo uma quantia X de energia e matéria e é isso que a gente tem para trabalhar. Não vai nem para frente nem para trás, é isso, né? E o infinitamente grande. Como assim, se o universo não é infinito? O infinitamente pequeno também é complicado, porque a gente sabe que abaixo de uma certa dimensão a física também meio para de fazer sentido. Então, a ideia é que talvez a gente devesse reconsiderar o uso da matemática cheia de infinitos na física, pela simples noção de que talvez infinitos não existam. Não existam. Você pode falar deles matematicamente, mas não existe, não tem o que fazer. Isso curiosamente é chamado de ultrafinitismo, quer dizer, as coisas são finitas e ponto, então não tem infinito, e a questão é o quanto isso pode melhorar o nosso entendimento da física, dos grandes dilemas, né, a gravidade, física quântica, não sei, mas em suma. Ok? Infinito é realmente uma questão que a própria ciência está começando a botar em xeque. Eu achei muito interessante, vou dar esse link para vocês. Que outras palavras a gente tem que questionar? Puro. O que quer dizer puro e por que puro é melhor que impuro? Ou então vamos pensar então perfeito. Perfeito significa... O que significa perfeito? Alguma coisa que não tem
que é, obviamente, perfeita, não tem nenhuma imperfeição, é alguma coisa que não muda, é uma coisa que é igual a si mesma sempre, alguma coisa que não pode ser melhorada. Isso está cheirando a alguns filósofos que a gente vai mencionar daqui para frente, mas a gente percebe, né, por aí que, desculpa, não tem, defina perfeito, não tem, como é que você faz uma esfera perfeita, como é que você faz um quadrado perfeito só na nossa cachola, que isso existe na prática, mesmo com computadores também, computadores não tem, computadores dividem os números em pedacinhos, ali não é uma coisa infinitamente... Bom, ok, então infinito, o que mais? Eu já pensei em puro, já pensei perfeito, já pensei em eterno, nem vou falar de onisciente, onipresente, onipotente, porque deixa para lá, vai parecer perseguição minha, mas algumas palavras, elas traem ali algumas ideias que vale a pena a gente questionar, ok? Ok. Por onde que a gente começa? Eu acho que eu vou começar, talvez, pelos caras que, em princípio, deram certo, defina dar certo, talvez eles tenham dado muito errado, mas isso é uma questão de interpretação. Mas se você ouve falar, se você sabe quem é o Platão, ou tem uma leve ideia, é porque, cara, a reputação do cara durou pelo menos 2.500 anos. Né? Se você lembra de Aristóteles, é porque a reputação do cara e o legado do cara está aí faz pelo menos 2.500 anos. Né? Outros caras talvez você não lembre muito bem, Demócrito, Anaximenes, Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, talvez esses só se você estudou um pouquinho mais tal, porque afinal tem amor platônico, né? Tem a lógica aristotélica, né? Esses caras, na verdade, eles são, para mim, representam um descaminho, né, na história do pensamento, mas que deu super certo e talvez agora a gente até consiga entender por quê. Eu vou dar link depois para vocês com uma conversa bastante profunda que eu tive com o ChatGPT de ontem para hoje e que pode ajudar bastante nessa questão. Mas vamos lá. A primeira questão aqui é que você tinha, antes de Sócrates, lembra, Platão começa escrevendo sobre Sócrates, ele era um discípulo de Sócrates, ele fica chateado quando Sócrates é condenado à morte e se mata e tal. Mas o Platão vai falar, muitas das ideias dele ele vai colocar na boca do Sócrates, ele vai ser ali, né, o assessor de imprensa do Sócrates. Mas havia outros filósofos antes, são os filósofos, pelo menos aqui na história do Ocidente, pré-socráticos. Né? Acho que um dos primeiros que a gente tem que dar aqui, graças aos céus que ele existiu, foi um cara chamado Tales de Mileto. Mileto era uma cidade, no que hoje é a Turquia, na Iônia. Hoje a Turquia, Mileto, vale lembrar que o mundo grego não tinha um país, não tinha um imperador, não tinha um território, você tinha várias cidades, cada cidade tinha lá seu próprio esquema, tinha seu próprio sistema político, você não tinha nada centralizado na Grécia. E na verdade acho que uma coisa interessante é que essas diversas cidades gregas, colônias, ou seja o que for, elas eram independentes umas das outras, não é? E elas competiam umas com as outras sob inúmeros pontos de vista. Não é? Você não tinha um papa, você não tinha uma Bíblia, você não tinha nada, então, ok, você venerava os mesmos deuses, mas cada cidade dava um nó na mitologia, fazia o que bem entendia, porque, veja, não tinha um cânone, não era um sistema centralizado. Roma vai ser centralizada, mas Grécia ainda não. Então, numa cidade de Mileto, com essa independência de pensamento que as cidades acabam tendo, surge um cara chamado Tales, que é o primeiro cara na história do Ocidente a falar, ok, parou, não vamos mais explicar as coisas usando deuses do Olimpo. Não choveu porque o São Pedro arrastou o móvel, não é nada disso. A gente tem que explicar como a natureza funciona sem recorrer aos deuses. Esquece, deixa para lá. Se tem Deus, eles estão lá se divertindo, é uma suruba permanente aquilo, né? Mas veja, a gente tem que explicar a natureza pela própria natureza. Então, é basicamente o primeiro cara que tenta fazer uma distinção entre o mythos, o mito, o mundo mitológico, mítico, né? E o mundo do logos, que é o mundo da razão, do raciocínio, né? Pois bem, Tales de Mileto. Não estou dizendo que ele descobriu, teve alguma verdade revelada, caiu um raio na cabeça dele, ele entendeu subitamente tudo. Não, isso não existe. Aqui no radinho isso não existe. Ele teve várias intuições. Ele falou, olha, deve ter algum princípio único por trás de tudo, né? O que é chamado de monismo. Monismo é quando você imagina que
toda a realidade possa ser explicada por um princípio, né? No caso de Tales de Mileto, ele imaginou que fosse a água, eu não sei porquê, mas sei lá, porque a água é fluida, a água muda de estado, seja lá o que for, mas é um dos primeiros caras que vem com essa ideia, não, a gente tem que achar um princípio que não sejam deuses tarados, ciumentos, invejosos, né? Para explicar por que as coisas vão para lá ou para cá, não é? Então vem o monismo. Depois tem um discípulo dele, que é o Anaximandro, que a gente já mencionou aqui com muita admiração. É o tema de um livro do Carlo Rovelli. O Carlo Rovelli escreveu um livro sobre Anaximandro, e o Anaximandro fala, ô Tales, lamento informar, mas eu acho que você está errado. O que por si só já é revolucionário, né? Em toda a sociedade em que você é regido pelo mito, ou que você é regido pelo que o rei fala, ou que você é regido pelo que o sacerdote fala, ou você tem algum tipo de verdade revelada sagrada, não dá para alguém chegar e falar, olha, eu tenho uma ideia diferente, e eu acho que ela funciona melhor. Não dá, porque você tem algum tipo de cânone, você tem que respeitar a hierarquia, sei lá o que você tem que fazer. Mas, de novo, naquelas condições socioeconômicas e políticas, né, o Anaximandro podia fazer isso. Ele falou, olha, eu acho que a água não pode ser, né, porque imagina, você tem o fogo, como é que você explica o fogo pela água? Não faz sentido, né? Ele começa a imaginar um outro princípio, que é um princípio que ele vai chamar de apeiron. Apeiron é um princípio que muita gente traduz como infinito, mas talvez infinito não seja a melhor tradução, talvez seja sem fronteira, sem limite. Ele vai imaginar que existe alguma coisa que é informe, alguma coisa que não é fixa, alguma coisa que não tem limites, que essa sim vai ser o princípio fundamental da realidade, não é? Muito interessante, muito, não é água, uma coisa que existe, não é fogo, uma água que existe, é alguma outra coisa que não tem exatamente como expressar em palavras. Ele também vai ser o primeiro a propor que, veja bem, a Terra é um corpo suspenso no espaço, a Terra é redonda, é um corpo suspenso no espaço, né? E uma série de outras ideias interessantes. Aí vem, depois vem outros, vem Anaximenes, vai achar que não, veja bem, o princípio é o fogo, tanto faz. Né? Mas você começa a ter pensadores que estão tentando entender a realidade sem algum tipo de historinha da carochinha, né? O Zeus viu a bunda, viu alguma moça bonitinha e daí para frente, não é? Não. Mas aí vem outros pensadores também, nem todos são de Atenas, é muito interessante. Vale lembrar aqui, por exemplo, de Heráclito, que é um no meu pequeno Olimpo, o Heráclito está em primeiro lugar. Muitos aqui já devem ter ouvido aquela frase, um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque quando ele for entrar de novo, o rio mudou e o homem mudou. Quer dizer, é um pensador do fluxo, é alguém que vai dizer que as coisas não são estáveis, as coisas estão sempre em perpétua transformação. Se a gente não percebe, o problema é nosso, mas que as coisas estão se transformando, elas estão. Né? Então, vem depois Demócrito, vem o pessoal que vai dizer, olha, a realidade que parece sólida, não, ela é feita de átomos, os átomos, não precisa de nenhuma intervenção divina, você tem algum tipo de lei que rege ali a maneira como os átomos encaixam e desencaixam, o universo se basta a si próprio, mas curiosamente, né, vem Sócrates, vem Platão, vem Aristóteles, e vem uma turma que vai tentar propor algo muito diferente. Ao invés de propor coisas que estão em perpétua transformação, coisas que estão sempre em fluxo, né, coisas que estão sempre se diversificando, tentando explicar que um princípio único um princípio universal, ele pode dar origem à complexidade sem nenhuma intervenção externa, né, vai aparecer Sócrates e Platão, que eles vão atrás do que a gente poderia chamar essências. Essência significa, eu estou olhando agora uma parede e a parede tem uma essência, a essência da parede. Então, se eu falo uma parede, você imagina uma parede, né? Se nós todos imaginamos uma parede na cabeça do Platão, isso é porque antes da sua alma encarnar, lá vem ele com a história da alma individual, né? Você tem uma alma individual e eterna, lá vem a palavra eterna, né? Então ele já faz uma coisa que ele divide o mundo em dois. Tem o mundo da alma, o mundo perfeito, o mundo eterno, e o mundo que não é eterno, que não é perfeito e que as coisas tomam rumos estranhos, não é?
Então, Platão faz essa separação que eu acho que é simplesmente criminosa, né? De tentar explicar, falar, olha, não, esse mundo aqui à nossa volta, veja bem, é uma porcaria. É uma porcaria, a gente merece alguma coisa melhor, né? E você tem lá nesse outro universo, nesse mundo paralelo, além da Lua, acima da Lua, você tem essências. Essências é aquilo que não muda. Né? Você é uma essência, não importa se o cabelo está branco, se a gravidade começou a se manifestar em partes um pouco menos rígidas da sua anatomia, né? Mas você tem uma essência, as coisas têm essência, as coisas têm uma substância, substância é outra palavra bonita, né? Substância é aquela coisa que é igual a ela mesma, né? Então, se eu não me engano, estou falando aqui sem muita profundidade, porque também eu sou relativamente raso no assunto, mas Aristóteles vem com aquela história que tudo que você vê, ela tem uma essência, e ela, que é a sua essência íntima, que não muda nunca, e ela tem acidentes. Então, se eu estou agora mais velho, mais enrugado, mais isso, aquilo, são acidentes, mas isso não afeta a minha essência. Né? Então, você vai estar sempre pensando em termos de essências que são imutáveis, essências que podem seguir uma certa lógica, essências que vão merecer algumas palavras, que podem ser inclusive, me perdoe, isso aqui engasguei, podem ser inclusive categorizadas, então você pode fazer hierarquias, né? Aristóteles está tentando criar hierarquias e categorias imutáveis, sempre imaginando que as coisas não mudam, não é? Então isso vai, curiosamente, fazer mais sucesso do que os pensadores anteriores. Eu vou fazer um parêntese aqui, a gente vai focar muito aqui em filosofia ocidental, mas o ChatGPT ele teve a generosidade de mencionar, né, outras correntes de pensamento em outros lugares do mundo. Então veja, quando o budismo vai dizer que a identidade é uma ilusão, né, que as coisas estão sempre em fluxo, etc. e tal, ele vai mencionar, por exemplo, o imperador Ajona, que era um rei, né, imperador não, sei lá, um rei indiano, que era um sanguinário, era um guerreiro, mas em algum momento ele incorpora o budismo, ele aceita o budismo e vai expandir o budismo, era uma coisa local na Índia, e ele talvez seja um dos responsáveis por expandir o budismo pela Ásia, né, mais ou menos como Constantino acabou expandindo o cristianismo, o que nem sempre eu celebro. Mas, então ele vai falar, olha, você tem pensamentos aí do fluxo dentro do que a gente chamaria, talvez, o Oriente. Você tem o próprio confucionismo, que não vai pensar tanto em essência, mas ele vai pensar no Tao, e o Tao é um pensamento oriental muito interessante. O Tao também é um princípio monista, o universo inteiro são manifestações do Tao. O Tao é um princípio fundamental que está sempre se transformando, é um princípio que você não consegue expressar, você não consegue representar, as palavras são impossíveis de dar conta. Né? Então, essas noções do Tao, da noção do budismo, eles vão mencionar também um esforço na Índia. A Índia tenta organizar um pouco a mitologia, mais ou menos como o universo Marvel, tenta deixar um pouco mais consistente. Mil perdões, um pequeno acesso de tosse aqui. Né? Mas vamos voltar aqui para o Ocidente, que é o que eu acho que, curiosamente, nos impacta muito mais, mas a gente tem que reconhecer aqui o legado de outros pensamentos, tanto é que o Carlo Rovelli está justamente chamando a atenção para Nagarjuna, que é um pensador budista do caminho do meio, muito interessante. Mas vamos lá, então você tem o platonismo, você tem isso tudo antes de Cristo, né? Platão, Aristóteles, bem antes de Cristo. Né? Mas quando vem o cristianismo e começam a surgir os primeiros teólogos, acho que Cristo não falou em nenhum filósofo anterior, que eu saiba, mas quando vem, sei lá, os teólogos que vêm, sei lá, Agostinho, fala aí, tem esses caras todos, que eles vão olhar para tudo que está ali escrito nos livros sagrados, vão perceber que não é muito completo, que tem algumas coisas difíceis de explicar. Veja bem, né, isso não dá conta da realidade, mas você não pode questionar o livro sagrado, porque afinal o livro sagrado é uma revelação, puxa, eu não posso fazer nada a respeito. Mas eles vão começar a, inclusive, a hora que é descoberta essa herança do mundo clássico, né, a hora que começam a surgir ali os manuscritos, os textos de Platão, de Aristóteles, eles vão reconhecer algumas coisas que podem ser úteis ali, né? Aristóteles, sobretudo, ele tem uma noção muito curiosa, porque ele também assume o Aristóteles não gostava muito dessa história de formas ideais e tal, mas ele tinha uma outra teoria. O mundo muda, as coisas mudam, as coisas andam, as coisas se movem. Por quê? Isso é um mistério, porque tudo que se move uma hora para. Por que o universo não para?
né? A hora que, sei lá, você faz uma maçã rolar no chão, uma hora ela para, né? Você larga alguma coisa, ela cai no chão e para. Se tudo para, por que as coisas, por que no geral o universo não para? Né? E aí ele vai ter uma ideia que também é de uma infelicidade muito grande, que ele vai chamar de motor imóvel. Motor imóvel é o seguinte: ele vai imaginar que, na verdade, as coisas se movem porque elas querem alcançar um estado final. E esse estado final é um estado de perfeição. Mil perdões, tive que fazer um corte aqui porque tocou o telefone e o próprio celular já avisando que é uma fraude potencial. Mas voltando aqui, o que move o mundo na cabeça do Aristóteles, já que tudo, em princípio, vai parar, você empurra alguma coisa, se alguma coisa escorrega, tudo para. Então a ideia dele é que no final de tudo, né, o sentido do universo se explica no fim, porque no final você vai chegar num estado de perfeição que é imóvel, que não se mexe mais. Então, o que explica não é uma causa inicial, mas é uma causa final. E é o que a gente chama de teleologia. Teleologia é quando você explica alguma coisa pelo resultado final. É um truque que a igreja, ou que o pensamento religioso gostou, né? Gostou dessa história do Aristóteles. Então é isso, agora a gente consegue dar alguma explicação, porque, imagina, não servia para explicar nada, né? O mundo continuava sendo completamente obscuro e inexplicável. Então agora, não, tudo tende a um estado final, a um motor imóvel, e obviamente, na tradição judaico-cristã, vai ser Deus, que obviamente é imutável, eterno e perfeito, o que é muito estranho, porque coisas que são imutáveis, em princípio, não deveriam mudar. Então, se o cara não muda, por que as pessoas rezam, por que ele, né, toma decisões? Tomar decisão é mudar. Né? Se ele é perfeito... Não vou entrar nesse mérito. Mas veja, o pensamento de Platão e Aristóteles acaba sendo absorvido pela igreja, né? Vai ser o fundamento ali de toda a teologia, da escolástica, ou seja, o que for. Isso vai dar, obviamente, suporte para a construção de estados, para a construção de impérios, né? Você vai, afinal, conquistar as Américas em nome da cruz, você vai... Tem um monte de coisa que você vai fazer usando essa lógica que, em princípio, vem de onde? Da noção de que existam essências, de que existam coisas perfeitas, de que existam coisas imutáveis, de que existam coisas eternas, não é? Mas, e ficou lá para trás, em princípio, outros pensadores que tinham uma visão diferente, que tinham a visão do fluxo, que tinham a visão do processo, que tinham a visão das relações, não é? Mas isso não se perdeu, porque, de algum tempo para cá, né, a ciência começou a perceber que esses caras eram mais úteis do que o platonismo, o aristotelismo, você vai falando aí, né, teologia, ou seja o que for. Né? De novo, a ciência está tentando entender como é que o mundo se explica sozinho, e ele se explica sozinho bastante bem. Aliás, se você conseguir descobrir ali alguma brecha por onde teve alguma intervenção de alguma criatura caprichosa, que não deveria ser caprichosa, porque afinal ela é imutável e perfeita e eterna, mas de qualquer maneira, você ganha o prêmio Nobel da teologia. Mas voltando, o mundo se explica a si mesmo, não é? Então, como que isso funciona? Então, vamos pensar em termos de essências, vamos pensar em termos de substâncias? Inicialmente, sim, né? Mas aí começam a surgir alguns pensadores que viram isso de cabeça para baixo. Eu acho que um deles é Darwin, que vai dizer que, veja, espécies, né? Quando você tinha, acho que no começo da biologia, você tinha o Linneu, né, que queria categorizar as criaturas, né, em categorias fixas, né, gênero, eu nunca sei direito, espécie, aquela zona toda, né, como se aquilo, na verdade, ele estivesse tentando desvendar a arquitetura de Deus, porque afinal Deus é perfeito, ele deve ter feito alguma coisa perfeita, alguma coisa estática, alguma coisa que não muda, não é? Então, aí vem o Darwin e fala, veja bem, essas espécies, elas não são eternas, elas não saíram do nada, tudo tem história. Né, tudo começou e as coisas vão se ramificando e uma coisa vai virando a outra, né, são metamorfoses o tempo todo, parece um pouco aquele poeta Ovídio, um poeta romano, e com a noção de que as coisas estão sempre se transformando. O nosso barbudinho preferido, cara, descobriu que, veja, a essência da coisa é a ausência de essência. A essência da natureza é justamente a transformação aleatória, contínua e que não sabe para onde vai. Não é? É o contrário da teleologia, né? Do Aristóteles falando, não, as espécies estão evoluindo na direção da perfeição.
Não, na verdade a natureza não sabe para onde ela está indo. A natureza, tudo que acontece do ponto de vista evolutivo não é um processo consciente, não tem uma vontade humana por trás disso, é simplesmente como funciona o processo de reprodução da vida, né? Você tem coisas que são capazes de se reproduzir, nesse processo de reprodução pode acontecer um errinho aqui, outro ali, isso gera o quê? Diferenças. Então não é que você está criando essências, tudo sempre igual, perfeito, um cristal de diamante, não, isso é besteira, né? Você está produzindo ali pequenas variações, né? É inevitável, não tem como evitar isso, né? E o que acontece é que quando essas coisas caem no mundo, e o mundo também tem muito mais o que fazer, adivinha, algumas se dão melhor do que as outras, e as que se deram melhor, adivinha o que vai acontecer, elas vão ter chance de se jogar os dados de novo, de se reproduzir de novo, né? Então a vida é esse jogar de dados, ela está sempre jogando os dados de novo, não sabe para onde vai, ainda mais porque ela não sabe, imagina se a natureza soubesse para onde ir, é muito difícil, porque, veja bem, o planeta também está sempre mudando. O planeta não é mais o mesmo. Aliás, veja que coisa interessante, acho que o próprio Darwin não tinha percebido a implicação disso, de que à medida que a vida ela vai se sofisticando, ela vai alterando o próprio ambiente, muitas vezes em seu favor. Então é difícil saber onde que começa, onde termina a vida e onde que está o biológico e o não biológico. Porque, veja, esse planeta não tinha oxigênio sobrando, né? Foi a vida que criou, né? Imagina, citoplasma nos oceanos fazendo fotossíntese pela primeira vez, sei lá, uns 3 bilhões de anos, descobriram como fazer fotossíntese, encheram o planeta de oxigênio, isso mudou o jogo completamente. Aí tem outras mudanças, o planeta não tinha terra fofa, não tinha um solo fértil, né? Você tinha rochas, né? E como é que a rocha virou isso? Porque simplesmente algumas espécies, como fungos, começam a se expandir ali pelas pedras, os fungos vão eventualmente montar esquemas de simbiose com cianobactérias ou qualquer outra alga desse tipo. Então essa simbiose, essa colaboração entre espécies vai formar uma coisa que a gente chama de líquen. O líquen vai ajudar as pedras a se transformarem em terra. Bom, daí para frente, só estou dando um exemplo aqui de que você não consegue separar o que é vivo do que não é vivo. Aliás, falando em essência, não sei se isso é um pensamento que te conforta, né, mas a sua saúde, o seu funcionamento, a sua vida depende de praticamente um zoológico dentro de você, né, dentro das suas vísceras, na sua pele, nas suas mucosas, você tem uma variedade simplesmente estupefaciente de criaturas microscópicas. Aliás, se você contar quantos micróbios, bactérias, vírus, fungos tem dentro de você, é mais do que as tuas células. Então você olha no espelho e fala, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando uma essência, um eu que não muda, né? Lamento informar, mas vai ver suas fotos do Facebook antes da pandemia, né? Ou de repente eu sou um condomínio, eu sou uma colaboração, eu sou uma simbiose, eu sou um processo, eu sou um redemoinho, eu sou um fluxo. Porque, veja, é muito interessante isso. Um dos desdobramentos mais interessantes nessa questão do entendimento da vida vem do próprio Richard Dawkins, que está vivo aí, né? Um cara bastante vocal, bastante prolífico, ele produz bastante. Acho que na década de 70, faz bastante tempo, ele escreveu um livro chamado O Gene Egoísta. Não, nada a ver com questões morais, não é que o cara não divide a lasanha, não é nada disso, não. A questão é que você fala o seguinte, ok, seleção natural, tá bom? O Darwin deu a pista, deu a chave é essa. A chave é seleção natural, não tem o que fazer. Mas seleção natural do quê? É o indivíduo que está sendo selecionado, é a espécie que está sendo selecionada, é a família que está sendo selecionada. E aí o nosso amigo Dawkins, ele vai fazer uma série de considerações, ele vai perceber que, na verdade, quem está sendo selecionado, ou quem está tentando ali de alguma maneira sobreviver, não é o organismo em si, mas são genes. Os genes talvez sejam a unidade que efetivamente é sujeita à seleção natural e que está preocupado com a própria preservação. Então é como se a galinha, não importa a galinha é uma invenção do ovo, né? O ovo inventou a galinha para que haja outro ovo. Então, de uma certa maneira, a vida é justamente isso. Quando você vê aquilo que parecem
indivíduos, né, com essência, com alma eterna, etc. E tal, desculpa, aquilo é a galinha carregando o ovo, porque o que realmente está sendo transmitido, se possível, com o mínimo de mudanças, é um gene, não é necessariamente uma alma, não é necessariamente um espírito, na sua sei lá, o que você fez no passado, não me conta também, por favor. Então, o Dawkins vem com essa ideia de que, veja, o que está sendo perpetuado é informação. Né, lá atrás a vida descobriu, né, como se organizar, como transmitir informação, e ela está tentando fazer esse fluxo o tempo todo. Né? Então hoje, lá estava eu cuidando das nossas plantinhas, uma delas está toreando ali uma infestação de pulgão, e a minha mulher falou, nossa, mas esses bichos são muito espertos. Eu falei, cara, esses caras estão aqui há quanto? 150 milhões de anos. Provavelmente alguma coisa parecida com isso, não é? E não adianta pensar, mas ele é um bicho tão frágil assim. Não pensa no indivíduo, pensa nessa linha contínua que é a espécie. Eles estão vivos ininterruptamente, né? Inclusive a própria ideia de que você faz indivíduos mortais e que inclusive muitas vezes se reproduzem de maneira sexuada, ou seja, a mortalidade é uma invenção bastante poderosa da vida para simplesmente criar uma linha ininterrupta de informação. Então, lamento, desculpa, o foco não é a gente, né? A nossa mortalidade não é um absurdo, a nossa mortalidade não é um erro, não é porque a gente cometeu algum pecado original ou porque Adão e Eva fizeram alguma besteira, mas a nossa mortalidade é uma estratégia que a natureza descobriu para conseguir manter esse fluxo, esses rios de informação fluindo. Por que isso? Porque o mundo à volta, né, o mundo, tudo, a galáxia, as coisas não param, são muito pouco previsíveis, não é? Então é melhor, se a natureza tivesse criado uma criatura perfeita e eterna, na primeira placa tectônica que mudasse de lugar, ela já não funcionava mais, porque o jogo tinha mudado. Né? Então, como o jogo está sempre mudando, a estratégia foi justamente essa. Ao invés de buscar uma criatura perfeita e eterna, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar o tempo inteiro se reinventando e levando adiante essa peteca, não pode deixar a peteca cair. Então, quando você olhar um pulgão, quando você olhar um pernilongo, quando você olhar o vírus são justamente petecas que não caem há milhões ou bilhões de anos. É simplesmente assim. Então isso desvia completamente a importância, ou desmonta de uma certa maneira essa ilusão do indivíduo. Né? A ilusão, aliás, isso é uma crítica, isso é uma outra conversa com o ChatGPT que eu vou compartilhar com vocês, que eu estava justamente pensando em até que ponto muitas das religiões dominantes, né, você tem cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, zoroastrismo, elas infelizmente partem de um equívoco comum, que é o equívoco de pensar em indivíduos. Curiosamente, muitas dessas religiões, sei lá, o budismo nasce alguns séculos antes de Cristo, muitas ideias começam a surgir ali, mais ou menos na mesma época, talvez uma época que a gente esteja saindo um pouco do cercadinho, a gente está se explorando mais, vendo que o mundo vai muito mais além do seu quadrado, né, que a montanha era o seu Deus, aquele templo. Agora, imagina, eu estou atravessando a Rota da Seda, cadê o meu Deus? Ficou lá para trás? Né, eu tenho que ter um Deus portátil. Eu tenho que ter um Deus de bolso. Né? Então aí surgem deuses de bolso, surgem, sei lá, budismo, ou seja o que for, né? Não importa onde você esteja, você pode cultuar, você pode praticar, não precisa daquela montanha, não precisa daquele rio, não precisa daquele templo e tal. Talvez por isso que começa a surgir essa noção da salvação do indivíduo. E aí eu acho que essas filosofias, eu sei que tem muita gente aqui que vai achar que tudo isso é palavra revelada, que existe uma sabedoria eterna, imutável e perfeita, de novo, as palavras que a gente não deveria estar usando nunca, né? Qualquer coisa que venha do Oriente, acende um incenso, toca um pandeirinho, mas a questão indivíduo talvez seja, o budismo já dá uma pista disso, né? Uma pista de que o indivíduo talvez seja uma ilusão, mas de qualquer maneira vão construir a história do karma, da reencarnação, de você melhorar, e vão fazer castas, e aí você está numa casta ruim, mas quem mandou você fazer pecado na vida anterior? Você muito facilmente cai na questão do indivíduo. E a questão indivíduo quem, cara pálida? A gente já mencionou aqui
a perspectiva biológica. Onde começa você e onde termina você? Né? O seu eu inclui as suas bactérias, e aquelas células que você deixou para trás, né, quando você tomou banho. Aquilo era eu, você é um fluxo, você é um torvelinho, né? Você é um rodamoinho, uma nuvem passageira. Né? Tinha uma música da década de 70 que eu não vou cantar para vocês. E essa ideia de que exista uma individualidade, que essa individualidade tem uma alma, que ela tem uma essência e que vai acabar sendo, obviamente, né, o fundamento de todos os sistemas possíveis de poder, de religião, etc. e tal, ela esquece não só essa questão microscópica, biológica, mas a questão que nós não nos explicamos pelo individualismo. Né? Aliás, esse talvez seja o grande erro do iluminismo, talvez o grande erro do iluminismo, eu estou sendo muito ousado aqui, é justamente partir do princípio que nós somos indivíduos racionais. Primeira questão, racional, onde cara pálida, isso já tinha um filósofo que eu adoro, que é o Hume, que é um filósofo escocês, e fala, desculpa, razão onde? É sempre emoção, né? É sempre emoção, sem emoção você não consegue decidir nada. Aliás, pessoas que sofreram algum dano cerebral e não sentem emoção, elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem escolher nada, porque os resultados, em princípio, têm o mesmo peso, porque aquilo você não consegue enxergar como melhor ou pior para você, porque melhor ou pior envolve emoção. Ponto. Então, emoção, a coisa da racionalidade vai para o espaço. A segunda questão é a questão de esquecer como que nós chegamos aqui. Né? O Darwin já disse, olha, veja bem, você tem ancestrais comuns com o chimpanzé, você tem ancestrais comuns, orangotango, gorila, bonobo. Em algum momento tinha um cara lá que era o vovô de todo mundo, ramificou e cada um foi para o seu lado. Certo? Certo. Mas o que tem em comum entre essas espécies todas é que são espécies sociais. São espécies que desenvolveram maneiras de colaborar, de viver em grupo, porque o grupo é infinitamente mais poderoso, mais capaz, mais potente do que o indivíduo. Né? Eu comentei com vocês recentemente, a gente viajou para o deserto do Atacama, e eu estava sobrevoando o deserto e falei, se você me soltar eu, sozinho, pelado, descalço, né, do jeito que eu vi ao mundo, eu não precisa nem como um bebê, como um adulto mesmo, um adulto pelado, no meio do deserto, quanto tempo eu duro? Não, né, se eu não puder ninguém me ajudar, se eu não puder contar com as roupas, ou com a cultura, ou com a ciência, que afinal são coisas sociais, né? Você não inventou a língua que você fala, você não fez as roupas que você veste, você não criou as crenças que você acredita, você não inventou o time que você torce, né? Quer dizer, tudo isso vem junto porque você é indissociável de uma sociedade, indissociável de um grupo. Né? As coisas que mais nos movem são fatores ligados ao grupo, né? São fatores que evoluíram e que a gente já mencionou aqui, Franz de Waals, vários outros pesquisadores que mostram que, veja, muitas coisas que a gente acha que é a natureza humana, moral e profunda, herdada de Deus nos 10 mandamentos, desculpa, isso evoluiu com os primatas. Eles também têm senso de justiça, de empatia, né, do que é certo e o que é errado, de punição, né, eles também têm generosidade, eles também têm altruísmo, né, que a gente levou isso para um outro patamar, inclusive para outro patamar ruim também. Não é? Então, veja, se você quiser entender o ser humano, não adianta colocar como o budismo faz, não, o problema é o desejo excessivo, você tem que abrir mão do desejo. Aí esses pensamentos todos vão propor o que é absolutamente inatingível. Olha, se você quiser escapar do ciclo do sofrimento, você tem que escapar do ciclo do desejo. Cara, como é que você faz? Você é humano, não tem o que fazer. Aliás, isso é um velho truque, é um truque que funciona sempre. Você coloca algum objetivo impossível, né, tipo ficar sarado, né, ou ser um cristão perfeito que ama absolutamente todos os outros. É absolutamente impossível, porque justamente você evoluiu em grupo, e grupo tem questões de status, tem questão de rivalidade, tem questão de confiança, de desconfiança, a questão que você certamente confia e investe muito mais em quem tem uma genética próxima da sua, porque afinal o que interessa, infelizmente ou felizmente, é a perpetuação dos genes, não são as pessoas, né? Então agora, como é que você vai amar a todos como se fossem você mesmo, quando o cara é muito diferente de você, quando ele mora longe, né? Quando ele é pobre?
né, ou quando ele é muito rico, sei lá. Então, eu estou aqui viajando na maionese, vocês vão realmente, eu não sei se um dia eu vou conseguir formatar isso um pouco melhor e transformar em algum tipo de pacote mais palatável, mas a questão é, se você quiser entender minimamente, desde os primórdios da humanidade, até o Trump, até o Bolsonaro, até o Lula, você tem que entender que o ser humano é uma criatura social, é uma criatura que vai se deixar influenciar pelo que os outros pensam, é uma criatura que vai se deixar influenciar por questões de status, é uma criatura, e assim vai, né, que quer ser amada, que tem medo de ficar sozinha. Né? Isso não é uma questão da ascese, você pode subir no mosteiro, né, e aí alguém vai ter que te sustentar. Belo caminho esse em que alguém tem que te dar comida. Não é? Mas, então, se algumas religiões têm um pecado original, é justamente não levar em conta a nossa evolução. Eles não têm culpa. O Darwin surgiu quando? O Darwin surgiu em 1800 e bolinha. Certo? Então, ok. Então, aliás, muitos desses filósofos, será que Platão continuaria dizendo a mesma coisa se ele olhasse num microscópio ou se ele olhasse num telescópio? Né? Talvez não. Veja, quando esses caras propunham modelos do universo, eles não sabiam que existia 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. Eles não sabiam que a gente tem um DNA, o mesmo DNA, banana, tudo é DNA. Né? Ninguém sabia nada disso. Não é? É fácil rejeitar o atomismo dizendo, não, isso é uma ficção. Cara, a gente consegue hoje isolar átomo. Né? Então, veja, muitas dessas filosofias e pensamentos não dava para eles terem feito muito melhor simplesmente porque eles não sabiam tanta coisa assim. Agora a gente sabe. Né? Agora a gente sabe. Ciência, curiosamente, ciência ela não é tão sexy, não é tão empolgante, né, quanto alguma narrativa mítica, maravilhosa, sensacional e vida após a morte. Mas, cara, veja o entendimento que a gente tem hoje. E o entendimento aponta para tendências ou para ideias que a gente deixou para trás. Porque agora a questão que é isso que me intriga, e eu vou ver se eu consigo terminar isso em pelo menos alguns minutos. A questão vamos imaginar que, sei lá, você viu a luz, né? A luz você foi iluminado. Qual é a iluminação? Não existe essência, indivíduo é uma ficção, mesmo a sua percepção da realidade é uma construção, né? O seu cérebro está construindo a sua percepção o tempo todo, é uma visão, você não tem acesso direto a nada, né? Coisas fascinantes, né, que eu acho fascinantes. Por que essas coisas não fazem sucesso? Por que qualquer guru de autoajuda vai mencionar, sei lá, Platão, Freud, Marx ou qualquer outra ideia dessas que não tem mais fundamento científico? Aí vem uma questão curiosa que está aí no fim da conversa com o ChatGPT. Eu perguntei, ChatGPT, algo me diz que essas narrativas, né, essas crenças, mesmo que elas não tenham o menor poder de nada, são absolutamente impotentes, né, não resolvem nada, né, elas fazem mais sucesso, talvez porque a cognição humana, a maneira como a nossa mente funciona, ela também priorize a noção de essências, a noção de coisas imutáveis, a noção de categoria. E o ChatGPT confirmou, e isso costura várias coisas que a gente viu recentemente. A questão é a seguinte: a gente falou recentemente da visão, eu estava ali empolgadíssimo com essa história. Veja, a nossa visão não tem como ela absorver tudo. Primeiro que a gente absorve uma fração muito pequena da luz, né? A gente absorve de 400 a 790 terahertz. Só isso. Né? Ouvido, estou cansado de comentar isso aqui, ouvido soube de 20 a 20 mil. Então, do menor para o maior é 1000 vezes de diferença. A luz é 2 vezes só. A gente pega uma fatia muito pequena. Por quê? Porque crueldade divina? Não, simplesmente porque do ponto de vista evolutivo tá bom assim. Mais do que isso não ia resolver muito, porque a gente não é caçador noturno, não é nada, não está debaixo d'água, está em cima d'água, então tá bom assim, ok. Então a gente já não pega todas as frequências. Segundo lugar, veja, a resolução do seu olho não pode ser infinita. Né? Não pode pegar cada nozinho do tecido que eu estou vendo na minha frente, cada grãozinho de areia da parede na minha frente, não dá. Quantos megas ou gigabytes que ia ter uma câmera dessa?
Não dá. Então, a nossa visão vai comprimindo. Ela primeiro comprime no primeiro nível, que é dos cones e bastonetes, depois isso é agregado, né? Agregado no meinho, é um pouco comprimido, por isso que você vê mais com detalhes, você consegue ler no meinho ali, você consegue ler, nos cantos você não lê nada, né? À medida que você vai se afastando do meinho da retina, a coisa já é um pouco mais pobrinha, né? É mais econômico, você tem que cada vez comprimir mais. Aí depois tem um outro nível de compressão, em que de repente o que está indo para o cérebro não é pixel a pixel, não é tudo o que acontece, são as pequenas mudanças, né? Porque, e aí vem uma questão interessante, a nossa percepção para dar conta da mudança simplesmente colossal que acontece o tempo todo, ela não consegue dar conta de processar isso. Então, o que ela faz? Ela categoriza, ela cria essências. Então, quando eu entro num apartamento, eu vejo 4 paredes, porque na minha percepção, na minha cognição, existe uma categoria chamada parede. Parede. Eu não preciso saber se é feita de tijolo, não preciso saber se é feita de, sei lá, do que concreto, eu não preciso saber se... Cara, é uma parede, eu falo uma parede, você pensa em parede. Porque simplesmente é assim que a sua cognição funciona. Se cada vez que eu abrisse o olho, né, o cérebro tivesse que simplesmente analisar todos os pixels, todas as distâncias, todas as intensidades, você não fazia mais nada, você ficava em estado catatônico para o resto da vida. Então, a nossa cognição, ela é uma maneira perfeitamente compreensível de dar conta da complexidade, de dar conta da mudança, de dar conta dos fluxos, ela acaba categorizando. Então, quando eu falo, olha, eu cheguei lá, só tinha 3 cadeiras, eu não preciso dizer para quantas pernas tinha a cadeira, do que era feita a cadeira, se era uma cadeira do Niemeyer, se era uma cadeira do Breuer, tanto faz, é cadeira. Então, quando Platão vem com essa ideia de que existem essências lá em cima, ele não precisou imaginar muito. Existem essências dentro da cachola dele, dentro da cachola de todo mundo. Quando você pensa numa pessoa X, eu penso num amigo, num amor, num parente. Eu estou pensando de uma coisa que, em princípio, é congelada. Aí, quando você cruza, você fala, nossa, como a pessoa mudou. Né? Que choque, mas você não é mais a mesma pessoa. Na verdade, é porque a gente não consegue processar a mudança contínua, né? A gente só vai atualizar a informação quando realmente estiver gritante que a coisa, né, a casa caiu. Né? Então, a gente comentou aqui outro dia que a gente chegou aqui em casa, um armário tinha descolado da parede, estava completamente inclinado. Eu não vi. Eu interagi de lá para cá como se tudo tivesse normal. Eu deveria ter visto. Por que eu não vi? Porque não ultrapassou aquele limite em que o cérebro fala, pensando bem, acho que tem alguma coisa errada aqui, um pouco errada, mas não está tão errada, então deixa assim, eu vou mostrar para o René a lembrança que ele tinha. Então, infelizmente, ou não, felizmente é o jeito que a gente consegue, a nossa percepção acaba funcionando desse jeito. Não é? E aí o ChatGPT faz uma análise que eu acho interessantíssima, convido vocês, caso vocês queiram se aprofundar, e muito além de eu falando sozinho aqui ininterruptamente, mas a questão é que a gente favorece, se tem 2 explicações, uma delas é com coisas eternas, com coisas que não mudam nunca, né, com coisas que provêm algum tipo de segurança, em que você não precisa ficar preocupado, que, né, que você não vai precisar esquentar a cabeça, que o tempo todo você tem que... Não. Se você dá explicações que sejam, do ponto de vista até de energia, energéticos, não energia mística. Aliás, se tem alguma coisa que não existe também, energia pura. Não existe energia pura. Existe energia em sistemas. Não existe energia fora de qualquer coisa. Absolutamente nenhum físico acredita nisso. Mas voltando. Mas dá trabalho você atualizar, aprender, mudar, desaprender, prestar atenção, isso consome, ninguém tem interesse nisso, por isso que tem a indústria do álcool, do entretenimento, do futebol, ninguém quer ficar prestando atenção nas coisas né, não, se possível, tudo como igual sempre, então é um vício da nossa percepção. A questão é que, legal, a gente já descobriu que existem limitações nesse modo de ver o mundo. Talvez esse modo de ver o mundo que é perfeitamente compreensível do ponto de vista biológico, energético, neurológico, evolutivo, cara, é o melhor que a gente conseguiu fazer nesse tempo todo, mas a gente consegue ir além
quando a gente começa a perceber que existe alguma coisa além disso, que o mundo é feito de relações, que o mundo é feito de mudanças, que está tudo em fluxo, que a natureza tem essa potência, que aí lembra a história do Apeiron, do Anaximandro, lembra também, obviamente, Spinoza. Spinoza também é outro pensador que falou, olha, existe um princípio por trás de tudo, que é a natureza naturante, quer chamar de Deus, pode chamar o que quiser, porque ele não vai responder, porque não é uma pessoa, não é nada, é só um princípio, é uma potência, e essa potência se diversifica sem parar, né? E se você não está percebendo é porque você está distraído, não é? Então, veja, concluindo agora definitivamente, reconhecer que do ponto de vista cognitivo a gente tem dificuldade em perceber a mudança, em perceber relações, e que a gente tem muito mais alegria e conforto em perceber essências, coisas que não mudam, imaginar que as coisas são eternas, imaginar que as coisas são perfeitas, não é? Isso talvez me dá um consolo de por que de uns tempos para cá a gente está retrocedendo. A gente está retrocedendo para fantasias completamente delirantes de um passado melhor que nunca existiu. A gente está retrocedendo para fantasias de que existam raças, de que existam karmas, de que existam, sei lá quantas fantasias. Elas são mais confortáveis porque a gente é construído assim, é assim como a nossa percepção funciona, mas a gente não precisa ser escravo disso. É que, infelizmente, nesse modo que evoluiu, né, para a gente tentar categorizar o mundo em essências, obviamente, a própria evolução criou mecanismos de recompensa. Né, você vai sentir uma alegria, você vai sentir um fogo sagrado na hora que você estiver, sei lá, massacrando infiéis, na hora que você estiver vencendo a concorrência, na hora que você tiver, sei lá, algum adolescente botando fogo no mendigo em Brasília. Você vai sentir uma intensidade, que é uma intensidade que foi também desenvolvida ao longo da evolução dentro de um certo contexto, mas que, puxa, como é que eu faço, ou como qualquer um de nós faz, para que de repente essa outra percepção, né, que já tinha nascido lá atrás, que infelizmente ficou para trás, porque ela dá mais trabalho, né, porque ela não está de acordo com aquilo que é intuitivo para a gente, como é que você faz para tentar fazer o jogo um pouquinho mais favorável? A resposta é, eu não sei. A resposta é, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, que pelo menos fique registrado aqui, eu posso, se eu morrer hoje eu estou feliz, se eu morrer amanhã também, porque eu consegui registrar isso que eu estou demorando 61 anos para articular, né, que na verdade a natureza humana ela evoluiu de uma certa maneira bastante compreensível, evolutiva, né, favorecendo alguns modos de ver e de sentir, né, inclusive com mecanismos de recompensa, de alegria, de ódios, que também estão atrelados a questões que evoluíram ao longo do tempo, e que esperar, como o iluminismo fez, esperar que a gente de uma hora para outra se torne uma criatura racional e individual, é um delírio. Esperar como o budismo que a gente transcenda a nossa natureza desejante, que a gente vire, eu não sei exatamente o que, é outro delírio. Esperar que a gente vire também uma criatura de amor puro universal, e seja lá o que for, já esqueci os nomes, ágape, também é um delírio, na verdade até um pouco de maldade, porque está na cara que a gente vai ser só sofrimento, porque você vai estar correndo atrás de alguma coisa que não só não faz sentido, mas também é completamente inatingível. Né? Então, como é que você faz agora na hora que você construi uma civilização inteira, né, bilhões de pessoas, atrás dessa fantasia de individualidade, da fantasia da felicidade pessoal, né, uma fantasia que foi atrelada à questão do consumo, então você nunca vai conseguir saciar, e é bom que você não sacie, porque se você de uma hora para outra saciasse a sua ânsia, você não consumia mais. Então, o que o sistema, o que tudo quer, tanto faz se é de um lado ou de outro, esquerda ou direita, é que você continue pedalando essa rodinha, né, porque senão ela para, porque ela é baseada, obviamente, em falácias e coisas inatingíveis. Então, ufa, nossa, minha garganta já está se ressentindo um pouco aqui. Eu talvez um dia consiga formatar isso um pouco melhor, mas espero que isso faça com que a próxima vez que você ouvir a palavra eterno, nada, tudo, né, para sempre, perfeito,
que você pense duas vezes e veja muito bem quem está ganhando com essa história toda. Certamente não é você. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muitíssimo obrigado. Espero que alguém se sinta motivado aqui a, de alguma maneira, traduzir uma eventual gratidão, compartilhando isso com outras pessoas ou, eventualmente, fazendo alguma contribuição pontual aqui para o Radinho de Pilha. Um grande abraço, cuidem-se e eu estou feliz que eu consegui fazer isso. Até amanhã.